Gente querida, hoje a gente inicia uma nova série de reflexões. A gente está avançando agora ao longo do nosso programa de ensino do ano e a gente falou sobre algumas das 7 dimensões desse ano, né? A nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão racional, a nossa dimensão emocional. A gente terminou na semana passada uma série de 3 reflexões sobre a nossa dimensão física. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os nossos relacionamentos. A gente vai abrir uma série de papos que a gente vai ter aqui nos meses de setembro e outubro, falando sobre a dimensão dos nossos relacionamentos. Antes da gente ler o nosso texto bíblico, eu gostaria de lembrar você dessa história que conta que uma família de porcos-espinhos uma família foi surpreendida por uma era glacial inesperada, que apanhou aqueles porcos-espinhos desprevenidos. Então, para salvar a própria vida, eles decidiram fazer uma viagem, indo de um lugar frio, no qual eles estavam, para um lugar mais quente ao sul, no qual eles poderiam estar seguros. No meio dessa viagem, eles se depararam com um grande deserto. E enquanto o dia estava claro, eles contavam com o calor do deserto e com aquela caminhada gostosa naquela areia quentinha, mas eles foram surpreendidos pela noite num lugar descampado. E a temperatura despencou muitíssimo. E eles então, no meio do deserto, tiveram que tomar uma decisão muito difícil. Porque a única maneira deles manterem-se vivos, aquecidos, e especialmente os mais frágeis, os menores, era diminuindo os espaços entre eles para que, pertinhos uns dos outros, eles pudessem conservar o calor dos seus corpinhos. No entanto, existe um mecanismo ali na essência do porco-espinho que, quando alguma coisa começa a chegar muito perto, o porco-espinho eriça os seus espinhos. Então os porcos-espinhos passaram a noite negociando entre machucarem-se uns aos outros com os seus espinhos ou a morrerem congelados no meio do deserto. Essa fábula que foi escrita Baixa um pouquinho para mim, por favor. Essa fábula que foi escrita pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ela é uma peça que está inserida numa obra do Schopenhauer, no qual ele fala sobre o dilema dos nossos relacionamentos. Que todos nós estamos vivendo exatamente nesse lugar do dilema do porco-espinho, que é o seguinte: nós todos desejamos relacionamentos próximos, íntimos, verdadeiros e honestos. Mas à medida em que nós encurtamos os espaços entre nós, fatalmente nós nos machucamos, nós pisamos nos calos uns dos outros, e aí então nós começamos a experimentar o lado mais difícil das relações. Nós ficamos divididos entre esse desejo de intimidade e, ao mesmo tempo, a nossa incapacidade inata para cultivar esse tipo de relacionamento. Então, quando nós falamos sobre relacionamentos, nós estamos falando sobre essa ambiguidade. Nós desejamos os relacionamentos profundos, íntimos e poderosos, mas ao mesmo tempo, os nossos relacionamentos são, ao mesmo tempo, a maior fonte de felicidade e a maior fonte de tristeza, sofrimento, desapontamentos e decepções da nossa vida. Se você pensar bem comigo, eu tenho ouvido muito as histórias das pessoas que têm chegado à nossa comunidade nas últimas semanas. Você sabe que eu paro um tempo para ouvir você, ouvir sua história, de onde você vem, qual a história da sua família, qual é a bagagem que você traz para cá. Porque a gente quer conhecer você, quer conhecer a sua história. E eu fico assim estupefato de quantas vezes nos últimos meses eu tenho ouvido uma história super repetida. De filhos que foram abandonados pelos seus pais, de crianças que vieram de casamentos, de pais divorciados, de lares trincados, de relacionamentos desfeitos, de violência, de abandono, de relações rompidas, de intrigas familiares, muitas famílias disfuncionais, muitas famílias experimentando sofrimento. E eu fico pensando o quanto a família é ao mesmo tempo a coisa mais poderosa, mais simbólica, mais profunda de uma pessoa. E é também a fonte de maior sofrimento. E é onde as nossas mazelas todas estão nesse lugar, no lugar da família.
A grande ambiguidade, então, da nossa condição é que nós continuamos nutrindo uma expectativa praticamente existencial em relação às nossas relações. Nós continuamos esperando e acreditando no casamento, na família, mesmo em uma cultura na qual a família está sendo desmantelada e na qual o casamento está sendo continuamente descreditado. Mesmo assim, as pessoas têm um instinto que as leva a esperar e acreditar e desejar o casamento. É impressionante. É engraçado que quanto mais a cultura diz assim, o casamento não vale nada, não case, o casamento é aborrecimento, mais filmes românticos e peças e músicas saem falando sobre o desejo de encontrar alguém de verdade para a gente partilhar a vida. Então nós continuamos nutrindo uma expectativa, mas mesmo desejando intensamente essa construção, existe algo dentro de todos nós que parece resistir a isso daí. Existe esse instinto do porco-espinho em todos nós. Quando alguém chega muito próximo, quando alguém se aproxima demais, e quando a gente sente que alguém realmente está se aproximando de uma intimidade real conosco, todos nós eriçamos os nossos espinhos e criamos algum espaço, algum afastamento, algum distanciamento. Existe uma força em nós que resiste a essa intimidade. Existe alguma coisa dentro do interior de todos nós que diz que eu não posso tirar a minha máscara, custe o que custar. E que eu tenho que permanecer protegido dentro dessa imagem, desse personagem que eu construí para mim mesmo nas minhas relações. Existe alguma coisa dentro de mim que evoca medo e insegurança quando alguém se aproxima demais do meu coração. Então, a fábula de Schopenhauer estava certa, afinal de contas. A história dos porcos-espinhos é a história de todos nós. Mas o que eu queria refletir com você hoje à noite é o seguinte, por que nós continuamos tendo essa necessidade existencial, intrínseca de relacionamentos, mas por que no final das contas nós temos tanta dificuldade de obter isso que nós tanto queremos? E a história bíblica que nós vamos ler está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 1, uma das histórias mais antigas da humanidade, uma das histórias mais conhecidas da humanidade, que é uma história que começa exatamente assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando o quê? Leia comigo. Onde está você? Onde está você? O texto de Gênesis, ele é um texto do 1º capítulo até o 4º capítulo, é um texto muitíssimo complexo, simbólico, e certamente me falta o tempo para abordar todas as nuances teológicas e todos os detalhes entremeados aqui em Gênesis 3. Mas a estrutura da história é mais ou menos assim. Nós somos notificados de que Deus, em Gênesis 1, cria o mundo em 6 dias, em 2 porções de tríades. Ele cria primeiro a separação da luz e da escuridão, depois dos céus e dos mares. No 3º dia ele cria a terra seca.
E depois ele vem povoando esses ambientes, criando os luminares, os seres que voam e os seres que nadam, e no sexto dia os animais terrestres. Esses 3 primeiros dias correspondem à segunda tríade de dias. Então, como o último toque na sua criação, o texto diz, lá em Gênesis 1, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, utilizando 2 palavras no hebraico: a imagem, que é aquilo que nós vemos, e a semelhança, que é, digamos assim, a silhueta. Então, em Gênesis 2, nós somos inseridos nos detalhes dessa narrativa, porque é apenas em Gênesis 2 que nós somos informados de que Deus planta um jardim, cujo nome é Éden, de uma palavrinha cuja raiz mais antiga do aramaico significaria prazer, plenitude, uma coisa muito gostosa, agradável e boa. E no Éden, Deus planta várias árvores frutíferas e planta uma árvore especial no meio do jardim. Uma árvore distinta que Deus a chama de a árvore do bem e do mal. Ok. Deus coloca homem e mulher no jardim, sendo que o homem fora feito do pó da terra, do barro, como bem se pode notar na rusticidade do ser masculino, né? Feito do pó da terra. Mas a mulher, ela é feita de um material um pouco mais nobre, uma costela é tirada do homem, e com essa costela, Eva é feita. E então aquele casal é colocado no jardim, e todo cair da tarde, Deus vem ao jardim comer pão de queijo, tomar café com leite com aqueles 2 cidadãos ali. Bem gostoso, na taipa do fogão de lenha, quentinho, com aquele cheiro, né, de comidinha da casa da avó. Todos os dias, Deus tem comunhão com o homem tem comunhão perfeita com a sua esposa, e os 2 têm comunhão perfeita com a criação. Tudo está no lugar. Tudo está como deveria estar e tudo é como deveria ser. No entanto, o texto diz que, em determinado dia, a serpente, e obviamente a serpente aí não é apenas uma cobra, é um símbolo para um poder maligno, corruptivo, enganador, disfarçado, né? A serpente começa a falar ao coração da mulher. Deus havia dado um comando ao homem, lá, antes da criação da mulher, dizendo assim: não coma do fruto do bem e do mal, porque no dia em que você dele morrer, você certamente morrerá. Os teólogos reformados de Westminster, eles dizem que ali Deus estava fazendo um concerto, um contrato, uma aliança com o homem. Deus estava fazendo um pacto. Esse pacto era materializado no fruto. E esse pacto, embora a palavra pacto, berit, não seja usado ali no hebraico, todos os termos do pacto estão presentes. Por exemplo, estão as 2 partes contratantes, Deus e o homem, está a materialidade do pacto, o fruto, está a promessa do pacto, que é vida eterna com Deus, indefinida no Éden, e está também a penalidade do pacto, que é: se você romper essa aliança, você certamente morrerá. Na verdade, o texto hebraico diz assim: você morrendo morrerá. A palavra morte acontece 2 vezes na mesma sentença para significar que haveria uma morte letal, cabal, plena, definitiva, irreversível, se o homem desobedecesse. Então, nos próximos 3 minutos eu vou repetir as respostas que eu dou a todas as perguntas que devem estar pululando nas mentes de alguns aqui, que são as perguntas que eu mais ouço quando eu estou caminhando com as pessoas na jornada por meio desse texto aqui, que é o seguinte: Jefferson, por que é que havia uma bendita árvore lá naquele jardim? Por que é que tinha que haver uma árvore? E então Millard Erickson, que é um teólogo bastante respeitado, diz assim: a árvore existe como um símbolo de 2 coisas. Em primeiro lugar, como um símbolo da supremacia de Deus sobre a sua criação, como o único conhecedor do bem e do mal. Ou seja, essa árvore está no centro do jardim como um testemunho de que o Criador, ele é o único que detém poder sobre todas as coisas. Mas em segundo lugar, essa árvore significa uma porta de saída. E eu sempre conto a mesma história, e você já me ouviu contar essa história antes.
Se Isabela e eu chegamos no altar no dia do nosso casamento, por sinal, dia 13 de fevereiro de 2016, né? Estamos lá diante do nosso pastor. Então o pastor pergunta assim: Isabela, você deseja se casar com esse homem? Então eu dou uma cutucada nela aqui por debaixo assim, com uma pistola, 9 milímetros aqui assim, bem na costela dela, e ela sente aquela pistola aqui assim, né? Bem próxima aqui. Ela fala o quê? Qual é a sua resposta, Isabela? Claro, me caso com esse homem. Ela está me dando o seu amor, mas esse amor ele não é verdadeiro, porque esse amor não foi feito por uma escolha. Ela não tinha a opção do sim e do não. O amor só acontece quando ele é livre. Então, para que Deus pudesse criar seres livres que pudessem de fato amá-lo, Deus colocou uma porta de saída no jardim, dizendo o seguinte: vocês podem ficar aqui comigo, e nós podemos caminhar sem limite de tempo para experimentar essa coisa gostosa aqui, mas está aqui uma porta de saída, para que vocês um dia possam ir embora, porque o amor que não é feito debaixo de uma escolha livre nunca é amor. Deus não queria robôs. Deus queria pessoas livres como você e eu. Deus não queria máquinas, Deus queria homens e mulheres que pudessem conhecê-lo e amá-lo. Então Deus deu uma porta de saída. E a grande tragédia dessa história é que os nossos primeiros pais decidiram passar por essa porta. A Confissão de Fé de Westminster diz assim, que eles foram criados num estado de pureza, de justiça e de bondade, mas de forma mutável, ou seja, de que eles poderiam escolher outra espécie de existência se eles assim o quisessem. E o triste dessa história é que eles quiseram. O comer do fruto em si, que é uma coisa que a gente se concentra muito, né? Na nossa imaginação parece que o comer do fruto é um ato de dizer assim: nós não queremos mais Deus, o Éden, nada disso daqui. Nós queremos uma outra vida, uma outra existência. Nós queremos ir embora. O ato de comer o fruto é o dar as costas para Deus e ir embora de casa, assim como o filho pródigo havia traído a confiança de seu pai e ido também embora de casa. Então, indo embora de casa, os nossos pais puderam perceber um pouco melhor a dramaticidade das suas escolhas. Por quê? Porque uma vez que eles comem do fruto, existe alguma coisa que muda a consciência dos nossos primeiros pais, e eles que haviam sido criados nus e que estavam nus, pela primeira vez tiveram vergonha da sua nudez, e não suportando mais a nudez um do outro, eles ajuntam algumas folhas para diminuir a intimidade. O texto é muito sagaz em fazer com que a gente perceba que essa vergonha e essa culpa atingem a consciência dos nossos primeiros pais. E a primeira coisa que acontece é que aquela intimidade perfeita que existia, ela é trincada de alguma maneira. Essa nudez, ela não precisa ser interpretada apenas literalmente, mas ela pode ser interpretada simbolicamente, que é o seguinte: eu já não suporto tamanha intimidade com você. Eu já não suporto permitir que você me veja como eu sou, e nem suporto ver você como você é. Então eles costuram folhas para que eles possam limitar a intimidade um do outro. Uma vez desconectados um do outro, quando Deus vem ao jardim, esperando encontrar uma fornada quentinha de pão de queijo e um café com leite bem gostoso, um macchiato bem feito, o que ele encontra, na verdade, é solidão. É engraçado, né? Deus vem ao jardim para ter comunhão e Deus experimenta solidão, porque eles haviam se escondido atrás das árvores do jardim. E então esse texto, no capítulo 3, verso 9, Deus diz assim: onde você está? Toda vez que Deus faz perguntas na Bíblia, isso deveria chamar a nossa atenção, não é verdade? Deus fazendo perguntas, né? Igual aquele texto de Elias, que Elias vai para o Horebe. Aí Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui?
como se Deus estivesse surpreendido pela presença de Elias ali, como se Deus não soubesse que Elias estava a caminho, como se Deus não soubesse de todas as coisas antes que elas se sucedam. Então é lógico que essa pergunta não quer dizer onde vocês estão, porque vocês estão conseguindo se esconder de mim, mas essa pergunta significa o seguinte: o que foi que vocês fizeram? Porque vocês me deram as costas, porque vocês foram embora. Gênesis 3, 9 é o clamor do coração de um Deus que foi abandonado pelas suas criaturas. E a gente começa a entender um pouco melhor as consequências disso quando o homem se apresenta diante de Deus e fala assim: Deus, nós estávamos com medo do Senhor quando ouvimos os seus passos. Aí ele fala assim: mas por que vocês estavam com medo? Porque nós estávamos nus. E Deus pergunta: quem disse que vocês estavam nus? Você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse? Qual é a resposta do homem? Ele simplesmente diz assim: a mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto, me deu e eu comi. Adão, ele em nenhum momento se arrepende, em nenhum momento ele assume, em nenhum momento ele se humilha. Ele toma aquela que havia sido a sua auxiliadora fiel, coloca o pé nas costas dela e empurra ela para o meio da roda, dizendo assim: a culpa é dela. A culpa é dela e a culpa é sua também, porque foi você que me deu essa daí. A mulher então é confrontada: você comeu do fruto? Ela fala assim: não, a serpente me enganou e eu comi. No final das contas, os dois se eximem das suas responsabilidades e Deus passa quase como culpado, porque ele havia criado a mulher e no final das contas ele criou a serpente, no final das contas ele colocou a bendita árvore lá. E o que é que essa narrativa nos conta? Nos conta que todas as relações com as quais o homem fora criado foram quebradas, desconectadas e corrompidas. A nossa relação vertical com Deus, ela foi desconectada por causa da culpa e da vergonha. A nossa relação com o nosso igual foi desconectada por causa dessas barreiras que agora nós colocamos para que não haja intimidade real. E até a conexão com o próprio eu, até a minha autopercepção, né? No momento em que os nossos pais são confrontados, eles não veem o seu próprio erro. Eles são incapazes de ver a sua própria responsabilidade nesse processo, eles culpam um o outro. Eles não veem a sua própria parcela de culpa, eles colocam a culpa no outro, né? Como diria o filósofo Homer Simpson: a culpa é minha, eu ponho ela sobre quem eu quiser. No final de Gênesis 3, nós temos um casal que experimentava intimidade, que agora foi rompida. Nós temos criaturas que foram criadas para um vínculo com Deus, mas que agora têm vergonha e sentem culpa em relação a Ele. Nós temos consciências que foram fragmentadas e corrompidas no processo do pecado. E como é que o texto avança? O texto avança com os primeiros pais sendo empurrados para fora do jardim, e Gênesis 4 narra de forma muito brutal que o primeiro assassinato foi de um irmão contra o outro. Caim matando o seu irmão Abel, para dizer o quão longe a família foi do plano original de Deus depois da queda, para dizer o quão foi devastadora a consequência da queda dos primeiros pais e o quão profundo é o efeito do pecado sobre as nossas relações. O primeiro assassinato do mundo não é de um estranho pelo outro numa briga de bar por causa do jogo do Flamengo. Não. O primeiro assassinato é um irmão que mata o seu irmão do seu próprio sangue, para significar o quanto a família se tornou um lugar perigoso, tóxico e até letal em alguns cenários. Então nós fomos criados para relacionamentos, mas ao dar as costas para o Criador, nós nos tornamos incapazes de experimentar relacionamentos íntimos, honestos e verdadeiros. Ou seja, vivendo longe do Éden, nós vivemos dentro da fábula de Schopenhauer. E eu queria mostrar para vocês três coisas que estão presentes na nossa experiência cotidiana, rotineira, familiar, atual, e que vêm desse processo, que são implicações dessa história. E a primeira é a seguinte: você já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo?
É um filme da década de 90, da década de 80, né? Dormindo com o inimigo. Eu não diria dormindo com o inimigo porque é pegar muito pesado, né, Isabela Chaves? Não, eu durmo com minha esposa, minha amiga, né? Hi-fi, bate aqui. Não fica brava, não. Mas eu diria o seguinte: somos estranhos vivendo sob o mesmo teto. Isso é verdade. Como nós temos uma tendência e uma capacidade de ter proximidade geográfica com alguém e, ao mesmo tempo, uma brutal distância afetiva. Você já reparou nisso? Como nós podemos viver debaixo do mesmo teto que nosso marido, que nossa esposa, que nossos filhos, viver durante muitos anos em poucos espaços e, no entanto, haver afetivamente um buraco gigantesco entre nós? Isso deveria chamar a nossa atenção, em especial porque nós temos a desculpa perfeita da rotina que é corrida, e da vida que é incessante, e dos afazeres, e do trabalho. Enquanto nós estivermos correndo, nós vamos evitar conversas significativas. Nós vamos evitar uma conexão real do nosso coração com o coração dos nossos filhos e com a angústia deles, seja na adolescência ou na infância. Nós vamos evitar ouvir o descontentamento do nosso cônjuge. E fazendo isso, nós estamos vivendo debaixo dos mesmos metros quadrados, mas como se estivéssemos morando na China, distantes no afeto, distantes no coração, desconectados. Um dilema da nossa cultura joseense é que nós temos na nossa cultura e na nossa cidade milhares de pessoas que são bem-sucedidos nos seus trabalhos, nas suas carreiras, nas suas profissões, mas que acumularam fracassos tremendos dentro de casa. E que muitas vezes o sucesso fora de casa é um mero efeito compensatório de todos os fracassos que nós acumulamos dentro da nossa família. Fracassos como pais, fracassos como cônjuges, fracassos como filhos. Mas quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, nós sabemos que nada compensa o fracasso como pai, ou como mãe, ou como cônjuge. Que nenhum tipo de título ou medalha pode brilhar mais do que o apagão da instituição familiar nas nossas comunidades. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o clichê é muito banal e repetitivo, mas verdadeiro, que é sucesso no trabalho, fracasso dentro de casa. Sucesso no trabalho, fracasso dentro de casa. Vocês querem ver uma coisa? Aquilo que mais me estarrece é uma história que eu já contei aqui. A gente vai ficando velho, a gente tem aval para contar histórias repetitivas. Não me olha com esse olhar. É o seguinte: eu estou num feriado de sexta-feira, em casa, curtindo minha doce esposa, né, e o descanso. Então me ligam: pastor, vem aqui, senão vou matar meu marido. E aí tudo bem, eu pego o carro e vou lá, e saio de casa, e vou, e chego lá. Paro o carro na porta da família, e logo quem estava lavando a garagem e me vê, logo de cara, é quem? O marido. E o marido brada ainda de dentro da garagem assim: pastor, mas que coisa boa te ver, pastor. O senhor está passando por aqui? O senhor está fazendo alguma coisa aqui no bairro? O senhor está passando, está de passagem? Aí eu já falei: me enfiei numa enrascada tremenda, velho. Aí eu falei assim: eu vim, na verdade, eu vim na sua casa. Ele: o senhor veio na nossa casa? Uau, mas que surpresa, mas você avisou minha esposa? Sim, tá. Eu falei: foi ela que me ligou para vir. Ela te ligou para vir, mas por quê, pastor? Está tudo bem? E eu entro, e eu fico 2 horas e 25 minutos ouvindo esse casal, e a cada expressão de descontentamento e a cada reclamação da esposa, a expressão de surpresa e choque cresce no rosto do marido. Suspiros são dados naquela sala de pura perplexidade, porque ele está perplexo com aquelas queixas. Afinal de contas, ele nunca ouviu ela dizer que ela estava tão descontente e entristecida assim dentro da sua relação. E em determinado momento ele verbaliza isso, ele fala assim: mas por que você não conversou disso comigo antes? Você precisa trazer o pastor aqui dentro da nossa casa. Ela fala assim: eu estou falando disso só faz 7 anos. Há 7 anos eu reclamo das mesmas coisas.
A grande questão é como é que nós conseguimos estar tão distantes uns dos outros vivendo sob o mesmo teto. Minha mãe é capaz de reconhecer minha voz no telefone, mas alguns pais querem me convencer de que eles não sabiam que os filhos estavam envolvidos com cocaína. Filhos que moram debaixo do mesmo teto. Você que é mãe sabe que você pode reconhecer o espírito do seu filho a quilômetros dali por uma voz no telefone, e alguns pais querem me prometer que eles não sabiam que os filhos estavam envolvidos com uma vida de delitos, 2, 3 anos debaixo do mesmo teto, que eles não notaram nada de anormal no comportamento daquela criança. Como isso seria possível? Seria possível porque aquela desconexão do Éden permanece hoje como um manto sobre as nossas famílias. Nas Crônicas de Nárnia, quando aquelas 4 crianças, eles invadem o mundo de Nárnia, eles são chamados de filhos de Adão e filhas de Eva, para dizer que nós somos idênticos espiritualmente aos nossos primeiros pais. Nós estamos com os ouvidos fechados para ouvir o coração do nosso cônjuge. Eu te perguntaria, você sabe quais são os sonhos do coração do seu cônjuge? O seu cônjuge conhece a sua história de vida? Vocês conhecem o que os seus filhos estão experimentando na adolescência, quais são as angústias e os temores que eles estão passando na adolescência? Ou nós estamos vivendo desconectados, mas dentro dos mesmos metros quadrados? A segunda coisa que eu percebo na nossa experiência cotidiana é que, para falar bem a verdade, é tudo sobre mim, não é? Para falar bem a verdade, se nós formos sinceros, é tudo sobre mim. Não é assim? Note que, se nós formos sinceros, nós vamos perceber que nós dispomos todos e tudo ao redor do nosso ego. E que nós, geralmente, nos colocamos como a coisa mais importante nas nossas relações, no centro da família e tudo mais. E isso me parece muito clássico nesse discurso dos millennials de quando eles querem procurar alguém para casar, né? Não sei se você já ouviu, eu quero casar com uma pessoa que seja assim, seja assado, seja lindo, maravilhoso, né? Que tenha vários abdômenes e tal, que tenha a barriga trincada, que fale 3 línguas, que tenha tido uma experiência internacional, que ganhe X, que ganhe Y, lá, 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 lá. Tudo bem. Ok. Mas esse não me parece o espírito do Evangelho, não é mesmo? Alguém que me faça feliz. Isso me parece filme de princesinha lá da Disney. Mas quando nós lemos a Bíblia, e o casamento é colocado como um processo no qual você se doa abnegadamente por uma pessoa durante anos, engolindo sapos, bois, elefantes e baleias orcas na sequência, isso não me parece muito com a realidade do casamento como ela é pintada na Bíblia. Ou seja, eu quero alguém que me faça feliz, mas a Bíblia pergunta, e você está pronto para fazer qualquer ser humano feliz? Você está pronto para embarcar nessa jornada brutal de colocar de lado suas preferências e seus gostos para que você faça outra pessoa feliz? A grande questão, me parece, é que muitas pessoas elas têm um roteiro, elas têm um script para os filhos, para o marido, para a esposa, e ele é o diretor da peça, e todos têm que encenar um papelzinho no teatrinho da vida que essa pessoa dispôs para todos os que estão à sua volta. Então os filhos não têm liberdade de serem eles mesmos, eles têm que ser uma repetição, uma cópia ou uma materialização dos sonhos dos pais. Mas note que o seu filho pode querer ir por um lugar muito diferente do que você idealizou para ele ou para ela. E pode ser que Deus esteja profundamente envolvido naquela aventura que ele está vivendo lá. Quem saberá? Quem saberá? A grande questão é que eu tenho um temor de que muitas vezes nós somos tão egocêntricos e egolátricos que nós estamos prontos apenas para amar a flor, mas nunca os espinhos. E eu costumo dizer o seguinte: nós nunca encontraríamos ninguém perfeito para casar. Ninguém. Se perfeito significa uma pessoa que só tem virtudes e que não tem vícios, nós nunca encontraríamos ninguém perfeito para casar. Mas, na realidade, o casamento não consiste de encontrar a pessoa perfeita, mas de amar uma pessoa imperfeita como ela é e como ela está. A Isabela tem muitas coisas nas quais ela é totalmente diferente de mim. Não melhor nem pior, diferente de mim.
né? Uma coisa que eu sempre conto aqui é que eu enxugo a toalha dela, né? E que isso é uma imperfeição brutal da nossa relação da minha parte. Mas o que eu nunca falo é da escrivaninha dela, que é um caos total e absoluto, né? E que quando eu organizava a escrivaninha dela, ela falava assim: você está bagunçando as minhas coisas, né? Eu falava assim: mas como assim? Já estava tudo um caos, uma bagunça. Eu falava: não, mas é uma bagunça organizada. Esse era o argumento final da nossa DR, né? O que eu tive que aprender? Eu tive que aprender a respeitar o espaço dela. A escrivaninha é dela, né? Só que o problema é que a escrivaninha dela ficava de frente com a minha. Aí eu redesenhei a sala para a minha escrivaninha ficar assim, grudada na parede, olhando para uma parede ao invés de olhar para a escrivaninha dela. Foi uma solução. Porque eu não quero que a minha esposa mude para ser algo que ela não é, só para me agradar, se aquilo que ela é não é errado. Quando a gente confronta um pecado do nosso cônjuge, é diferente. Aí é diferente, totalmente diferente. Mas a minha esposa, ela tem muitas virtudes, e eu não quero ver a minha esposa pelo prisma daquilo que ela não é. Eu quero amá-la por aquilo que ela é, e eu quero abraçar tudo, pétala e espinho, absolutamente tudo, porque ela não é um personagem do meu script. Ela não é alguém encenando um papel de esposinha de pastor que senta no piano e canta um órgão. Lá, lá, lá. Não. Ela vai ser que tipo de esposa de pastor ela quiser ser. Isso é uma escolha dela. E ninguém está aqui para impor nada, nem eu e nem vocês. A grande questão é que nós precisamos compreender que esse espírito egolátrico do é tudo sobre mim é um resultado do Éden. E por fim, aquilo que eu chamo de solidão acompanhada. Você vai para o trabalho, você trabalha com pessoas, você volta para casa, você entra num ônibus cheio de pessoas, você vai para a faculdade, mas conquanto nós sejamos a geração das redes sociais, e conquanto nós sejamos a geração mais sociável que já pisou sobre a face da terra, de fato existe uma grande solidão acompanhada no nosso meio, não é verdade? Existe um sentimento de que nós não estamos sendo honestos e de que nós não estamos colocando o nosso verdadeiro eu nessas relações tão superficiais e artificiais. E muitas vezes nós temos muitos colegas, mas nós temos pouca gente do coração. Os antigos tinham uma palavra para essas pessoas que é comadre e compadre. Comadre e compadre é aquelas pessoas que segurariam na alça do seu caixão e que estariam muito próximo da sua convivência familiar e que você seria honesto e brutalmente aberto com essas pessoas, vulnerável. Mas nós trocamos esses relacionamentos poucos e muito sólidos e profundos por muitos relacionamentos superficiais e sem nenhum tipo de qualidade. A grande questão é que muitas vezes nós nos sentimos solitários, sim. A solidão hoje é um problema nas famílias, é um problema na sociedade, é um problema no mundo dos jovens. Porque o que é essa solidão? Essa solidão é que as pessoas conhecem o seu eu profissional, o seu eu acadêmico, elas conhecem o seu eu social, mas elas não conhecem o seu verdadeiro eu. Elas não conhecem você. Elas não sabem dos seus medos. Elas não sabem quem você realmente é. E dentro de você existe um instinto que diz assim: poxa, eu poderia dar acesso para uma pessoa uma vez, para experimentar essa vulnerabilidade, essa intimidade, essa proximidade. Mas pode ser que alguém tenha traído você brutalmente no passado. Você abriu seu coração para uma pessoa, compartilhou algo muito íntimo da sua história, e essa pessoa simplesmente jogou aquilo como se fosse, como se fosse uma coisa fútil. Todos nós já tivemos a nossa confiança traída em algum momento. E o que nós fazemos? Nós nos fechamos de novo, de novo, de novo e de novo. Estava conversando com a minha esposa esses dias na viagem, que a gente foi para Minas, né, visitar nossos pais. Eu falo assim: cara, quantas vezes nesses últimos 20 anos de ministério, eu chamei uma pessoa para tomar um café comigo, no lugar que nós conhecemos como gabinete pastoral, eu não importa que nome você dê para isso, escritório, não sei, mas nesse lugar em que estamos eu e ela, e aquele lugar é blindado, aquele lugar é um lugar seguro. Você pode falar o que você quiser ali.
Se eu fiquei anos consecutivos servindo determinadas comunidades, é porque aquelas pessoas confiavam em mim porque eu vou levar coisas no meu coração, comigo, que eu não me sinto autorizado a compartilhar com ninguém, senão com Deus, nem com a minha esposa. Coisas tristes, que chegaram a me machucar, porque tem determinadas histórias que você não consegue ouvir sem sangrar. Tem determinadas coisas que você ouve e depois você chega em casa e eu fico falando assim, como é que esse cara chegou vivo até aqui? Como ele conseguiu chegar vivo? Como que ela conseguiu conviver com isso durante tantos anos? Mas todas as vezes eu pergunto assim, quantas vezes você contou isso para alguém? A pessoa me diz assim, não, é a primeira vez que eu estou falando disso. É a primeira vez. Ou seja, as pessoas elas estão convivendo em espaços sociáveis, mas existe alguma coisa que as impede de se colocar de fato e de contar a sua história e de verbalizar seu sofrimento. E isso é absolutamente terrível. Nós estamos forjando uma sociedade doente. Nós estamos construindo um espaço que é tão impessoal quanto um bloco de granito, onde as pessoas não encontram mais lugar para se humanizar e para chorar e para contar a sua história. E isso é absolutamente terrível. Por quê? Porque nós nos sentimos cada vez mais solitários, mais abandonados. Mas a máscara está no lugar. A máscara está no lugar. Talvez nós tenhamos convivido tanto tempo com essa máscara que eu já nem saiba mais o que tem realmente por trás dela. Qual é o rosto que se depara por trás dessa persona que eu criei. E isso é muito triste. Nós precisamos reencontrar o caminho de sermos comunidades nas quais existe espaço para as pessoas, não como elas deveriam ser e não como elas deveriam estar, mas como elas são e como elas estão. Nós fomos criados para relacionamentos íntimos, verdadeiros, poderosos, mas ao mesmo tempo nós sabemos que somos incapazes de construir isso. C.S. Lewis, comentando sobre essa sensação, ele diz assim que quando nós pensamos sobre os nossos relacionamentos, nós sentimos o desejo de encontrar algo do qual estamos separados, como se fosse um anseio para voltar para algum lugar. É como se a gente tivesse saudade do abraço de alguém que pudesse trazer essa sensação de descanso, paz e amor, mas algo que nós intuímos que existe, mas que nós nunca experimentamos. Então como fica isso, né? Nós somos criados para relacionamentos, mas depois do Éden nós nos tornamos seres desconectados, autocentrados e solitários. Gênesis 3 é um texto que, se você passa 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos com ele, todos os anos ele se renova para você. E todos os anos novas coisas aparecem. Mas coloque-se por um segundo, se você tiver essa ousadia e essa empatia, coloque-se no lugar do personagem mais ofendido dessa história. Coloque-se no lugar de Deus por um segundo. Deus cria todas as coisas, cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele próprio com suas mãos planta um jardim, Ele cria o homem, Ele cria a mulher e coloca todos num lugar onde eles possam experimentar Éden, prazer e alegria. No final das contas, aqueles seres criados ignoram todas essas benesses, eles desdenham de todas essas bênçãos, eles traem a confiança de Deus, dão as costas ao Criador e vão embora de casa. E então seria de se esperar, se fosse eu no lugar de Deus, de que eu olhasse para o universo e falasse assim, rapaz, esse troço aqui é um projeto que não deu certo, não. Que eu pegasse o universo com as mãos, simplesmente amassasse aquilo e jogasse fora. Porque afinal de contas, como Deus, Ele tem poder para criar e Ele tem poder também para destruir. Afinal de contas, tudo é dele. Deus sabia que Ele poderia fazer isso e que ninguém poderia retirar esse direito dele, mas não foi isso que Ele fez. Em primeiro lugar, Ele vem até o jardim buscando o homem. Ele busca diálogo, Ele busca entendimento, Ele busca conserto. E depois de mostrar para o homem e para a mulher quais seriam as implicações das escolhas que eles fizeram,
O texto do versículo 21 comenta muito de passagem o seguinte: então o Senhor Deus fez vestimentas de peles de animais para com elas cobrir o homem e a mulher da sua nudez. O que é que Deus estava fazendo ali? Ele estava cobrindo a vergonha cósmica e existencial dos nossos primeiros pais. E isso, para o hebreu antigo, tem um poder muito simbólico, que é o seguinte: é vestir o que está desnudo, é colocar justiça, é colocar as coisas no lugar. Quando nós olhamos para esse versículo, nós sabemos que ali Deus estava tomando uma decisão, a decisão de redimir os nossos primeiros pais e redimir a humanidade, redimir o homem que havia lhe dado as costas. O que é redimir? É trazer de volta para casa, é trazer para o propósito original. Mas Deus sabia que o preço a ser pago seria grande. Nem o homem, nem a mulher sabiam qual seria o preço a ser pago por essa volta para casa, mas Deus sabia. Deus sabia que na plenitude do tempo Ele teria que enviar seu Filho, Jesus Cristo, para se tornar homem e para, sendo homem, morrer na cruz do Calvário, para colocar as coisas em perspectiva, levando sobre si os nossos pecados, para que finalmente nós pudéssemos ter um caminho de volta para casa, um caminho de volta ao Pai. Deus, o Pai, sabia o que estava implicado naquela pequena escolha de não destruir, mas redimir o ser humano que havia lhe dado as costas. O que eu quero te dizer é o seguinte: nós podemos ter esperanças de viver conforme o propósito original, porque Jesus pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos experimentar relacionamentos totalmente transformados. O que nós vamos ver aqui nas próximas semanas é como o Evangelho transforma as principais relações da nossa história. Como o Evangelho transforma o nosso casamento. Como o Evangelho transforma a maneira como nós vemos e criamos os nossos filhos. Como o Evangelho transforma a maneira como nós lidamos com as falhas e fracassos dos nossos pais com relação a nós. Como é que o Evangelho transforma a maneira como nós construímos comunidade e vivemos como seres sociais. O Evangelho transforma todas as coisas. Sobretudo, o Evangelho transforma a nossa família. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Porque você nos deu esperança de novo, Jesus, de que aquilo de tão significativo que nós experimentamos um dia no passado, no Éden, possa se tornar materializado de novo nos nossos casamentos, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas histórias. Senhor Jesus, vem curar de fato as famílias da nossa comunidade. Vem de fato unir o coração dos pais aos filhos. Vem unir de fato o nosso casamento. Vem fazer com que, Senhor, nós possamos experimentar essa intimidade, essa proximidade afetiva que nos é prometida na cruz do Calvário. Para que nós possamos não apenas saber que é possível, mas experimentar um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Para que nós possamos saber que existe um lugar no seu coração para nós, sim, mas que existe um lugar na vida em comunidade para nós também. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.